Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Offset Podcast. Você já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Luca e eu também tô aqui com o Dani. Dani, seja muito bem-vindo novamente. E pessoal, hoje nós estamos com uma convidada extremamente especial aqui, que olha, dispensa apresentações, ela é formada em Ciências Contábeis pela Unifeb, tem diversas pós-graduações e, além de tudo isso, ela é uma multiatleta e vocês vão conhecer agora que é a Grazi Tomasi. Grazi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco com vocês e com o pessoal que está assistindo um pouco da minha história. Legal, Grazi, legal. E Grazi, se puder contar para o pessoal um pouquinho mais sobre você, quais são suas formações, eu tenho certeza que o pessoal de casa lá está ansioso para conhecer um pouquinho mais sobre você. Meu nome é Grazi, né? No Instagram muitas pessoas me conhecem por Grazi Tomasi. E a minha primeira formação de 20 anos atrás é em Ciências Contábeis. Eu gosto muito de números, eu gosto de gestão. Tudo que eu faço, eu tenho um olhar de gestão também, então adoro Ciências Contábeis. Foi uma formação muito especial na minha vida realmente, que fez diferença. E depois eu fiz uma pós-graduação em Gestão de Negócios, na FURB. E depois eu comecei a estudar um pouco do ser humano, um pouco de comportamento. Aí eu fiz uma pós em parapsicologia. Mas na época era só um desejo de me conhecer um pouco mais, de entender um pouco das nossas questões pessoais mesmo. Não tinha intenção de trabalhar com isso. Mas foi passando o tempo, eu fiz uma outra pós que se chama Counseling, que significa aconselhamento, que trabalha, ela é da área da psicologia, é sobre o ser humano, né? Em todos os aspectos, espiritualmente, a sexualidade, o afeto, o autoconhecimento, trabalha, a gente entende o ser humano num todo. Foi uma formação muito boa também, que até hoje faz muita diferença na minha vida. Só que a partir dali eu comecei a fazer alguns encontros, promover alguns grupos e foi crescendo. E eu acabei migrando, né? Até ali eu trabalhava na minha empresa junto com meu marido, a Mecânica Bertolini. Trabalhava 100% lá. E aí eu comecei a migrar, né? Fui paralelo, migrando aos poucos, até que eu acabei trabalhando 100% do tempo com pessoas. Fazia treinamentos em empresas, fazia grupos terapêuticos e atendia em consultório. Isso foi até março desse ano. Em março, depois de um ano querendo tomar uma decisão, eu decidi que atendimentos individuais eu não faria mais. Nesse meio tempo, também fiz mais uma pós-graduação, que é Neurociência do Comportamento Humano. E aí fui fazer psicologia também. Fui fazer uma nova graduação. Fiz 1 ano e meio de psicologia, mas daí eu vi que realmente esse 1 ano e meio foi onde eu tomei a decisão. Não, eu não quero lidar mais com dores. Num consultório, quando você atende individualmente, você lida com muita gente que está ali porque quer evoluir, porque quer se conhecer, mas também a gente lida com muitas dores. E eu absorvia muito tudo aquilo. E aí eu vi, não, eu não quero mais ficar na área do atendimento clínico. Então, de março para cá, eu foquei mais em mentorias, em atender em questões profissionais. Sim. E atendimentos de pequenas empresas e treinamentos, né? Eu dou treinamentos em empresas, quando alguma empresa quer trabalhar determinado aspecto e tem alguns treinamentos prontos também, eu vou até na empresa e desenvolvo esse trabalho com a equipe. Poxa, que legal, Grazi. Assim, a gente vê que a tua carreira começou, às vezes, com ciências contábeis, então por um desejo pessoal mesmo de, às vezes, tentar se autocompreender, de compreender o ser humano, e você acabou indo para essa área, sim, é isso? Sim, exatamente. Poxa, que legal. Começou tudo porque eu tive síndrome do pânico. Lá em 2004, a minha mãe faleceu, e aí ela faleceu com 40 anos, foi algo muito, assim, fora do que se estava esperando pela idade e tudo, ela não estava doente, e aí então eu tive crise de pânico. E a partir dali eu comecei a ler muito, né? Eu sempre fui muito de ler, eu já li vários livros, e eu comecei a ler na época os livros do Augusto Cury. E ler, até que um dia eu escutei uma entrevista com um parapsicólogo, e aí eu pensei, bom, eu vou marcar uma consulta para mim. E aí foi onde eu conheci, ele me convidou para fazer a pós-graduação, e de lá eu fui entrando nesse mundo mais do ser humano, né? Que legal. Ô, Dani, eu acho que igual eu acho que tem muita gente em casa que deve estar um pouco confuso, né? Porque a gente conhece a psicologia, a neurociência, né? Mas
parapsicologia, né? Sim. O que é a parapsicologia, assim, para alguém que é totalmente leigo, nunca ouviu falar? Então, muitas pessoas confundem parapsicologia com misticismo, né? Pelo nome, Pelo assim. nome, né? Sim, mas, na verdade, ela desmistifica muita coisa. Quando tu vai para a parapsicologia, é uma tendência muito grande até de tu ficar mais cético, assim, porque tu começa a racionalizar muito e tudo parece ter uma explicação, que não é mais espiritual. Porque a parapsicologia, ela começou estudando aqueles fenômenos, sabe? Que levitava objetos. Bem no nome paranormal ali. Os eventos paranormais. Certo. Só que ao estudar esses eventos paranormais, constatou-se que não se tratava de algo espiritual, mas sim da mente humana. Porque sempre que acontecia um fenômeno desse, existia ali uma pessoa ou um grupo de pessoas. E aí, então, começou a estudar a mente humana. Como que funciona essa mente humana que é capaz de provocar fenômenos paranormais. E aí, então, foi onde se aprofundou esses estudos, né? E pela parapsicologia mesmo. Mas a parapsicologia, ela é muito voltada em estudar fenômenos paranormais. Entendi. Tanto que depois eu fiz outras formações, porque não era muito o meu público, né? Esse público que, é claro que em consultório a gente chega também, né? Mas não era esse público. Esse público acaba buscando muito, às vezes, ajuda no ambiente espiritual, porque interpreta que é algo espiritual. Entendi. Enquanto justamente deveria buscar num ambiente mais científico, né? Para desmistificar. Porque quanto mais tu alimenta, imagina que você está tendo um surto. E você acredita que você está possuído. Quanto mais eu alimento que tem ali um demônio em você, que tem algo ruim em você, a tendência é esse surto aumentar, né? Piorar, né? E claro, aí a gente vai olhar para essa pessoa, geralmente essa pessoa está num sofrimento psíquico muito grande. Sim. A vida dela está passando por algumas situações. Então, tu tira essa pessoa desse estado de insegurança, ela vai parar de produzir esses fenômenos. Legal. Isso também pode ser usado para um benefício, eu vou deixar um pouco mais claro. Você disse que teve depressão ali em um momento e você parece que começou a treinar depois disso, pelo que eu li na sua história, né? E a gente vê na psicologia também na história, tipo, Napoleão só se tornou Napoleão porque ele é rejeitado quando era pequeno. Então, toda rejeição, toda dor, toda queda, toda depressão, às vezes catapulta para algo maior. Talvez o seu motivo de curar aquela dor foi ser um atleta, né? A parapsicologia, ela explica também que é possível usar isso para o bem? Ou ele só estuda fenômenos que deixam a pessoa um pouco mais triste ou depressiva? A parapsicologia, ela trabalha muito em a linguagem que ela vai usar, né? Se você for ver, assim, várias abordagens estão falando da mesma coisa, só que com uma outra linguagem. A parapsicologia em si, ela fala de programações. Né? Agora, programações mentais. Então, tipo um prompt na IA. Que você exatamente. Pode... né? Então, como que eu, Grazi, vou reagir diante de uma depressão? O que eu aprendi lá atrás? A parapsicologia acredita muito nisso. Existe, né? A psicologia vai falar que tem um aprendizado, né? Com alguém eu aprendi. A parapsicologia usa esse nome, uma programação mental. Então, como que eu aprendi a lidar diante da adversidade? Só que percebe que não existe uma única explicação para isso. Vamos trazer o meu caso. Eu fui educada pela minha avó, que foi o grande amor da minha vida. Só que a minha avó não era uma avó assim com açúcar, sabe? Ela me educou para a vida mesmo. Então, diante de uma dificuldade, não. Levanta. Não é assim. Tu que estás... A culpa nunca era do outro, sempre era minha. Então, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. O que isso fez para mim? Quando acontece um problema, eu não fico sentada esperando. Eu vou lá e dou a cara a tapa, porque eu sei que ou vai ser comigo ou ninguém vai vir ali me pegar pela mão e levantar. Então, eu poderia dizer que a programação que eu tenho instalada em mim é que tem que ser eu por mim. Entende? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Entendi. Em alguns momentos, eu deixei de pedir ajuda e eu fiquei mal prolongadamente por não ter essa percepção. Não, eu posso sim contar com ajuda. Cara, a história do mundo é repleto disso, né? De revidar. Agressividade. Você vê que todo império que se tornou um grande império
tinha agressividade de revidar, vamos colocar Roma ali. Aníbal foi lá e estava massacrando Roma não, vou revidar, se tornou o maior império. O ser humano, quando ele revida sobre a situação de estresse, é quase impossível saber a capacidade dele de evolução, né? Então, eu acho que talvez a palavra seja... É que hoje a palavra agressividade ficou muito taxada, né? Talvez... Mas a agressividade, ela é necessária? É necessária, né? Ela é necessária, né? Sua avó te ensinou a lutar, né? Ela me preparou para a vida, né? Eu venho de uma história onde a vida foi difícil para ela, para minha mãe. Minha avó ficou viúva com 32 anos, com 7 filhos pequenos. Minha mãe foi mãe solteira. Então, foi uma história onde todo mundo teve que lutar, né? E sobreviver era mais importante do que ser feliz. Então, eu acho que a sobrevivência também nos leva muito a criar essas programações, né? Essa forma como a gente reage diante do mundo, que vai ser diferente. Por isso que a superproteção, ela também é ruim. Sim. Porque ela, às vezes, não vai te preparar para a vida, porque o mundo lá fora, ele não vai ser maternal contigo. Sim. Chega uma hora que... E o esporte, eu acredito que o esporte, ele nos ensina isso, a autorresponsabilidade. Se eu estou lá correndo uma maratona, começo com dor, quanto eu tenho de capacidade de suportar o desconforto? E ainda mais quando é esporte solitário, como corrida, como a musculação, né? Quando é esporte coletivo... Tu conta com a equipe, né? E aí linka com o empresário, porque também é um esporte coletivo. Não importa se ele tem um sócio ou não. Quando a gente é criança, a gente está na escola, tá todo mundo ali em um objetivo só, passar de ano. Então, tem um grupo ali. Quando você vai para a faculdade, há um pouco mais espaço, mas também é assim. Sim. Agora, quando você vai para a empresa, é mais ou menos assim, porque é um outro que determina se você vai estar em grupo ou não. Agora, quando é negócios... É só você que entende a dor. Sim. Você não vai chegar em casa e vai descarregar isso na sua mulher. Se for homem, então você vai ficar calado, porque é nossa evolução do homem. Não deve, né? Descarregar, né? E aí eu descobri uma coisa. É assim, né? Esse mesmo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. O homem, ele é mais calado porque os nossos ancestrais, na hora de caçar, quem ficava mais calado não espantava a caça. Então, quem falava muito morreu. Esse já era. E a mulher já fala muito porque ficava na toca conversando até para espantar os animais. Então o homem, ele chega em casa, ele quer ficar calado porque nossos ancestrais aprenderam. O homem calado é mais perigoso, ele vai sobreviver mais. Então, aqui o que você fala, a parapsicologia explica isso. Isso seria o quê? Uma programação universal quase, que a gente vem de muitas e muitas eras, né? O grande problema é quando a gente vive em um tempo com uma programação de um outro tempo que não faz mais sentido para hoje. Por exemplo... Na época da minha avó, era comum a mulher ser submissa, ela não trabalhar, ela cuidar da casa, cuidar dos filhos, e o marido trazer dinheiro para dentro de casa. Então, o marido chegava em casa e sentava lá que nem um rei e todo mundo bajulava ele. A realidade de hoje é outra. Né? A mulher também trabalha, então esse homem chega em casa, ele tem que participar dos afazeres. Só que nós vivemos numa época e a nossa cabeça... é programada para uma outra época. Sim. E aí a gente começa a ter conflitos de relacionamento, porque começa a não se entender, né? O homem parece que tá tudo errado se ele for ajudar. A mulher, às vezes, acaba assumindo, porque às vezes ela tem muito isso de que, não, é minha responsabilidade, só que ela acaba ficando cansada, estressada, irritada. Ô, Grazi, e uma coisa que a gente falando aqui da parte do esporte, né? Vamos dizer assim, que o teu primeiro contato com o esporte foi na época que você passou por aqueles problemas que tu comentou. Mas assim, desde o primeiro momento que você começou, você já tinha esse desejo de se tornar uma, vamos dizer assim, uma multiatleta, uma pessoa que ia participar de um Ironman? Ou foi só por um hobby e depois esse desejo foi aumentando? Como é que foi assim? Não, eu sempre fiz atividade física, mas por aquele desejo de emagrecer como muitas mulheres, né? Para não engordar. Então, sempre fazia alguma coisa, mas eu não gostava. Eu fazia porque a gente fazendo alguma coisa, né, tu consegue ou manter o peso ou emagrecer. Então, sempre foi por esse motivo. Mas em 2004, 2014, que eu comecei a correr foi 2014. Eu estava em depressão, era por pura necessidade de sobrevivência, assim. Porque, não sei se vocês já passaram por episódio de depressão, mas se tu ficar parado, a tua cabeça, ela te consome com pensamentos negativos. Então, era um esforço gigantesco para ir lá e fazer aquela minha pequena parte, né? Confiando que eu estava saindo do buraco um pouquinho todo dia. E aí, comecei a participar de provas, né? Aí
corria 5 quilômetros, daqui a pouco ia para uma prova de 10, aí foi acontecendo. E isso me trouxe muitas coisas boas, porque tu faz muitas amizades boas. Tu acaba, praticamente que tu trilha um novo caminho para a tua vida. Tu vai mudando automaticamente os teus hábitos, as pessoas com quem tu te relaciona. Então, isso é muito legal. E o triatlon, ele surgiu no meio disso tudo. Num primeiro momento de olhando para aquilo e achando aquilo muito interessante, achando algo muito fora da minha realidade, até que daí tu vê, não, existe um triatlon curto, que é o sprint, que você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5. Coisa isso, pouca. Né? Mas para quem corre 10 quilômetros é praticamente isso. Uhum. É quase a mesma coisa. Eu já sabia nadar, então só voltei a nadar e tu vai e faz um triatlon desse. E o primeiro esporte que tu praticou nesse período já foi pedalar ou tu começou a correr? Não, foi corrida. Foi corrida? Foi corrida. Aqui na Beira-Rio, aqui em Brusque mesmo. Sim. Olha aí, tu vê, né, Dani? Assim, a gente falando da sprint, que a sprint é pequenininha, né? O próprio nome já diz a sprint, né? Uhum. Mas, cara, eu acho que assim como eu, acho que quem tá assistindo também não conseguiria. Mas, assim, você foi de uma vez ou teve uma preparação até para a própria sprint? Assim, quanto tempo de você começar até conseguir participar de um campeonato como esse? Eu não sei dizer, assim, eu posso dizer assim, eu comecei correndo em 2014 e em 2019 eu fiz a minha primeira maratona, que é 42 quilômetros. Então, teve 5 anos. 5 anos. 5 anos, porque isso é muito importante. E como tudo na vida, se a gente for ver numa empresa, num aprendizado, tudo existe um processo e a gente não dá para pular etapas. O que acontece? Eu posso começar a correr hoje, tu podes começar a correr hoje e ano que vem fazer uma maratona, mas qual que é o risco de tu te lesionar? O teu corpo não está acostumado com aquele estímulo. Então, o ideal é que a gente, para correr 10, faça muitas provas de 5, ou corra muitas vezes 5 quilômetros. Para correr depois 21, de 10 para 21 já é bastante coisa. Então, o ideal é que tu faça várias vezes 10 quilômetros, aí comece a correr 15. E, claro, um treinamento específico, eu vou pegar uma planilha, eu vou treinar. Eu quero correr 21, são 4 meses de treino. Uma maratona também. Só que o que tu traz de bagagem? Eu conheço muita gente que começou e já atropelou e no ano seguinte já quis correr uma maratona e que se lesionou. Porque o teu corpo não está preparado, né? É muito volume. Agora, esse ano eu treinei com um volume bem grande e não me lesionei. Ano passado foi? Eu já nem lembro mais. Não, faz 2 anos. Eu quebrei o pé. Porque... No meio da prova? Não. Durante o processo, eu estava treinando, eu fiz um meio Iron em abril, fiz outro meio Iron em agosto e em setembro eu tinha uma maratona. Aí eu quebrei o pé mais ou menos ali por julho. E eu sentia dor, mas os atletas eles não gostam de ir no médico, porque o médico vai encontrar alguma coisa e vai te mandar parar. E aí fui levando, aí fiz o meio Iron em Fortaleza em agosto, quando cheguei fui no médico, eu tinha uma maratona no outro mês. E aí o médico disse, teu pé tá quebrado, ele podes abortar a maratona. Eu disse, tá, mas qual que é o risco de eu... Porque ali eu já tava melhor, né, já tinha passado pior. Ele disse, olha, o risco tinha quebrado, mas o osso estava no lugar. Ele disse, o risco é acontecer isso e tu ter que ir para uma cirurgia... Eu acho que tudo que exige alta performance é igual assim, a gente tava falando um pouquinho antes de começar aqui o episódio, né? Questão de musculação, questão dos esportes, enfim. Porque uma coisa é tu correr durante, às vezes, com os teus colegas, postar o Strava, que todo mundo usa o Strava hoje, aquela competição de pace que todo mundo faz, né? Mas uma coisa é alta performance, né, Dani? E eu acho que é muito, assim, chega a ser um pouco maluco a comparação que a gente vai fazer, mas eu acho que todo esse processo que tu comentou, que foram 5 anos do start até tu conseguir participar de uma maratona. Uma pequena maratona, assim, vamos dizer assim, né? Que não é o Ironman completo, assim, vamos dizer, o 100%, né? Eu acho que no mundo dos negócios isso tem um pouquinho a ver, né? Porque igual assim, a gente não falou, mas você, junto à sua esposa, vocês têm ele tem uma oficina mecânica, né? Mecânica. Como que é o nome? Me desculpa. Mecânica Bertolini. Mecânica Bertolini, pessoal. E assim, a Mecânica Bertolini, ela tem quantos anos já, Grazi? A Mecânica Bertolini, ela começou com meu sogro. Com teu sogro. Ela já tem mais de 40 anos. Eu acho que é 1980, por aí. Então tem uns 46 anos. Tá vendo? Isso são 46 anos de um processo que passaram para conseguir construir algo extremamente sólido, que eu imagino hoje. E assim, eu acho que a maior parte do nosso público hoje são pessoas da minha idade, do Daniel. Nós temos... Quantos anos você tem mesmo, Dani?
30. 30 anos, entendeu? Tem que lembrar, cada 2 episódios tem que lembrar que eu tenho 30 anos. Eu também, às vezes, paro para fazer as contas. Pois é, eu tenho 24. E eu vejo que, assim, o maior mal da nossa geração hoje é querer as coisas muito rápido. E, assim, eu acho que a gente tá com a pessoa ideal para conversar sobre isso hoje, né, Dani? Porque nós conhecemos um pouco, a gente é bastante, assim, a gente gosta de pesquisar sobre isso, mas você se especializou bastante, então eu creio que você vai conseguir explicar para nós. Porque eu vejo que o grande problema é as pessoas da nossa idade querem começar um negócio hoje e querem que daqui amanhã, 6 meses... 6 meses não, 6 meses é muito para a nossa geração, né? Na semana que vem já querem ficar ricos. E se isso não acontece, acarreta o quê? Em depressão, ansiedade. Mas as pessoas não conseguem entender que realmente existe um processo, assim como você passou também na parte do esporte, né, Grazi? Tudo na vida é processo. E eu tenho até um preconceito, sabe, com esse pessoal que vem de fórmula mágica. Não funciona para nada. Imagina que eu quebrei o pé, né? Existiu um tempo para esse osso colar, para cicatrizar. Tudo existe um tempo, não tem como tu atropelar. Imagina uma escada. Né? Eu posso subir mais rapidinho, mas eu tenho que subir degrau por degrau. Eu posso subir 2 degraus? Posso, mas se eu tentar subir 3, eu vou trupicar e vou cair. E as pessoas às vezes querem, ou elas estão aqui, às vezes acontece também muito. Eu estou aqui no primeiro degrau, eu olho lá para o último degrau, isso me dá um desespero, porque, não, está muito longe. Não, eu não consigo. A gente não tem que olhar para o último degrau, eu tenho que saber que eu quero chegar no último, mas eu olho para o próximo. O treinamento para uma maratona, para um Ironman, ele nos ensina isso, porque a primeira sessão, 20 semanas de treino, a primeira semana eu vou lá e pedalo 40 quilômetros e corro 6. Putz, meu Deus, fiquei morta. Como que eu vou... Se eu for olhar para a semana 16, que eu tenho que pedalar 160 e correr 28, eu me desespero. Porque se eu sofri para correr 40, para pedalar 40 e correr 6, como que vai ser a semana onde eu vou ter que pedalar 140 e correr 28? Agora, o que a gente deve fazer? E o esporte ensina muito isso, os processos, a viver isso, porque nada melhor do que na prática, né? A cada treino, a cada semana que eu vou passando, ela me prepara para a próxima. Eu dei conta de pedalar 40 e correr 6, na próxima semana eu dou conta de pedalar 50 e correr 8. E assim, gradativamente, cada semana me prepara para a próxima. Na vida também é assim. O próprio sofrimento. Porque, às vezes, eu posso até entrar numa empresa que esteja tudo pronta. Eu ganhei uma empresa, está tudo rodando, os processos bonitinho. Só que, às vezes, eu não tenho musculatura interna para aguentar a pressão. Lidar com funcionário, lidar com conta a pagar, lidar com um mês ruim. Muitas coisas que hoje, para mim, na empresa, é desconfortável, mas eu tenho uma musculatura para aguentar aquilo. Há 15 anos atrás, eu ficava morta de ansiedade. Entende? Então, o processo ele vai nos preparando. Eu sempre falo isso, que a gente vai criando essa musculatura interna. Na vida, a gente também precisa isso, no esporte também. E eu digo assim, sem sombra de dúvida, se alguém te oferece um caminho mais fácil, foge. Desconfia, né? Desconfia. Cara, se algo é bom demais para ser verdade, desconfie que pode ser que não seja verdade. Isso é verdade. Essa metáfora do esporte e os negócios é muito boa, assim. Eu pratiquei esporte muito tempo, dos meus 16 ali até os meus 25 anos, musculação, e eu uso essa mesma analogia com um cliente meu. Cara, você quer começar agora e quer ter um desenvolvimento rápido, acima do normal? Tem como, da mesma forma que na musculação você pode tomar esteroides anabolizantes. Tem um preço. Qual o preço? No marketing, faz promessa que você não vai conseguir cumprir. Você vai crescer rápido. Promete, coloca medo no seu cliente, você vai conseguir. Vai durar o quê? 3 meses, até você descobrir que você vai ser um fracasso. Exatamente. Musculação, esporte é a mesma coisa. Quer progredir rápido? Tem esteroides anabolizantes, pode usar. Vai durar quanto tempo? Vai fazer o exame quanto tempo? E a longo prazo, né? As pessoas têm que ter essa visão estratégica, né? E isso é gestão. Eu digo que uma gestão bem feita é isso, é tu pensar a longo prazo. É muito fácil tu trazer uma empresa está passando por um momento difícil, eu vou lá, pego qualquer empréstimo, qualquer juro, né? E não analiso qual vai ser a consequência disso a longo prazo. Não, eu tenho que analisar, né? Quanto que a empresa dá conta de pagar, qual é a melhor taxa de juros, eu tenho que ter essa visão, tem que ter estratégia, tudo é estratégia. Sim, e as pessoas olham assim, acham que a vida do empresário, né? E assim, a gente tá numa geração principalmente desinformada, né, Grazi? Que
que olham para o empresário, assim, de que na nossa região nem tanto, né? Mas, assim, olham para o empresário como um vilão, como um milionário como um vilão. E na tua visão, assim, dos clientes que você atendeu, tem aumentado muito o caso de depressão, ansiedade dos grandes donos de empresa? Vamos dizer assim, não vamos nem citar da região, né? Mas, assim, da tua experiência. Tem aumentado por conta da informação? Eu sempre, assim, conto uma história que tu ser empresário é mais ou menos assim. Existia um homem que ele queria muito ser rei. Ele queria sentar, ele olhava o rei sentado naquela cadeira, diante de uma mesa farta, e ele desejava ardentemente aquele lugar. E um dia, esse homem teve a oportunidade de sentar na cadeira do rei. E quando ele sentou diante daquela mesa farta, que ele olhou para cima, existia uma faca apontada para a cabeça dele, que ele só podia ver quando ele se sentava naquela cadeira. Então, ser empresário é isso. Tu estás sempre com uma faca ali apontada para a tua cabeça. Tem muita coisa em risco. E tu precisa entender de gestão. Não adianta tu ser só bom no operacional. Tu precisa ser bom em um monte de coisa. Então, a ansiedade realmente faz muito parte de quem é empresário. Porque tu tá sempre preocupado. Quem tem uma empresa sabe que as contas ali elas estão girando, independente se tu vende, se tu não vende, né? Tu vai ter que pagar aquilo. E então isso faz parte. É o que eu falo, que a gente vai criando uma musculatura interna e também vai aprendendo. Tem muitos erros que a gente comete. Os erros, eles são necessários. O esporte também tem erros que a gente comete. Aí tu tem um problema, tu aprende. É assim, né? Tu tá aqui, a evolução ela também vem ou através do conhecimento ou através da dor. Sim. Então tu tá aqui, tu caiu aqui, opa, aprendi alguma coisa, tu subiu mais um pouco, né? Tu tá aqui, caí aqui, tive uma queda, aprendi alguma coisa que eu devo ou que eu não devo fazer, subi mais um pouco. Ótimo. Então a vida ela não é assim, né? Ela é assim. A gente tá acostumado a romantizar muito, né? Romantizar. Esse é o grande problema, né? E isso não existe, né? Então, assim, ser empresário é bom? Tem o lado ruim também. Quando eu fui para a área de trabalhar com pessoas em terapia, eu tinha muito isso. Eu não quero mais lidar com um monte de gente. Eu quero que tudo dependa só de mim. É eu que vou resolver tudo. Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Mas eu não tenho uma tonelada de responsabilidade sobre as minhas costas. Sim. Só que é muito meu perfil de ser gestora e de tomar frente. Então, eu fui para esse mundo, mas eu acabei também sendo uma gestora ali, porque eu promovia treinamentos, eu organizava tudo isso. Então, eu acabava estando atarefada do mesmo jeito que eu estava na empresa. Acabou que você que fazia tudo do zero, assim. Tu não tinha uma equipe junto de ti? Não criei uma equipe. Eu promovia, porque assim, nunca foi em grande escala, né? Sim. E foram em pequenas escalas. Era empresas assim de pequeno porte que me chamavam, ou eu promovia encontros, mas assim, os encontros que eu promoviam eram ali máximo para 50 pessoas. Então eu dava conta de fazer toda essa gestão, né? Esse feedback é extremamente importante, porque o nosso público, a maioria é jovem ali, geração Z, e todo mundo quer ter uma empresa para não ter um patrão. Mas saiba que se você quer ser um dia empresário, metade das pessoas ao seu redor, inclusive o governo, vai querer colocar uma corda no seu pescoço. E talvez uma minoria ali vai querer colocar uma coroa na sua cabeça, mas o resto não vai estar nem aí para você, né? Isso é verdade. Essa psicologia do empresário aí, ela é bem distorcida do que vocês pensam que é na realidade. E um ponto que é muito legal é que, assim, não é todo mundo que nasceu para ser empresário, né, Grazi? E, assim, um ponto que é legal, que eu achei fantástico você falando, que deu a entender que, assim, hoje em dia, para você ser empresário, é muito melhor você, claro, ter todo o preparo técnico, né, Dani, vamos dizer assim, mas se você não tiver o psicológico pronto, se você não tiver, vamos dizer, as soft skills para ser empresário, você vai surtar no primeiro mês, né? Não, tu leva muita paulada. O meu marido, ele assumiu a empresa com 18 anos, né? O meu sogro passou por uma situação difícil, uma crise, e largou mão. E assim, por um lado, é bom, né? Tu cria uma maturidade, só que assim, isso teve várias consequências emocionalmente, porque foi largado uma responsabilidade muito grande precocemente, enquanto ele ainda não estava pronto. O nosso cérebro, ele está... existe um livro chamado Tomar a Vida nas Próprias Mãos, que ele fala dos setênios.
Nesse livro ele fala, e faz muito sentido, né? Que a neurociência também vai dizer que o teu cérebro está pronto ali pelos 28 anos, que todas as memórias foram consolidadas ali, então os aprendizados foram feitos, então até ali muitas coisas mudam. Então o processo de maturidade mesmo, ele vem depois dos 30. E nesse livro ele fala que o ideal para te tocar uma empresa, vamos dizer, se o teu pai está fazendo a sucessão, ou tu vai passar para uma outra pessoa, essa pessoa deve ter por volta dos 35 anos. Nossa. Porque ela vai estar madura o suficiente. É como uma musculação, né? Se tu for lá e pegar 100 quilos, pode ser que tu vai aguentar, mas vai te machucar. Cara, isso é incrível, porque a história também fala a mesma coisa, assim. Gengis Khan, só depois dos 30. Jesus se considerou homem depois dos 30. Napoleão, os 30. A maioria dos homens grandes, depois dos 30, tirando Alexandre o Grande ali, que o pai dele morreu, mas ele só ganhou o grande império dele também depois dos 30 ali. Ele, na verdade, acho que ele nem chegou aos 30, na verdade. Morreu um pouquinho antes ali. Morreu. Não, isso de fato, assim, e inclusive os 35 anos é uma fase onde muitas mudanças acontecem, que é a tal crise da meia-idade, que vai dos 35 aos 40 e poucos anos. Então, muita gente muda de profissão, muda de religião, porque a pessoa está vivendo... Até os 35 a gente está muito voltado para fora. Sim. E depois a gente começa a viver um processo interno, então a gente começa a não dar mais tanta bola para o que o outro pensa, e tu começa a ter mais coragem de viver aquilo que é teu, só que ao mesmo tempo isso é um período de crise, é o que a gente estava falando antes de começar, né, sobre o desapego. Nós somos muito apegados àquilo que a gente aprendeu, àquilo que é certo, àquilo que é errado, então é um período de bastante crise, para alguns mais e para outros menos. Isso vai depender muito da história de vida de cada um. Quem teve um bom suporte lá na primeira infância vai passar com menos percalços por essa fase. Sim. E quem teve uma história mais difícil vai doer um pouco mais. Sim. Mas voltando ali da empresa, né? Então, se tu vai despreparado, tu leva muita lambada. Igual o esporte. Queres correr uma maratona daqui 6 meses? Tu consegue. Começa a correr hoje, daqui 6 meses, tu consegue correr uma maratona se tu for disciplinado, fazer os treinos. Agora, tu vai levar umas lambadas, sabe? Porque teu corpo ainda não... Tua musculatura ainda não está muito pronta para isso. Então, é possível? Mas tem um preço. E aí, às vezes, a gente tem que pagar o preço. Algumas coisas a gente não tem escolha, né? Mas se a gente tiver, passa pelo processo que é menos dolorido. Se você tivesse que escolher uma qualidade apenas para ser um bom empresário, qual delas você iria escolher? Eu não sei se encaixa eu falar ser um bom gestor, porque gestão envolve várias qualidades, né? Mas eu acho que só com uma não dá. Só com uma não dá. É um pacote, né, Grazi? Não dá. Uma vez, assim, a gente já teve vários funcionários e assim, alguns já saíram para montar a empresa e a gente que é da gestão, às vezes tu já sabe, né? Aquele que vai dar certo é aquele que não vai. Nós tivemos um específico que era muito bom e eu disse para o meu marido, esse cara vai ter a empresa dele, porque ele sabe lidar com dinheiro, ele sabe conversar com o cliente, ele sabe lidar com os colegas de trabalho e tecnicamente ele é um ótimo profissional. Ele tinha todas as características e chegou o dia, né, que ele apareceu uma oportunidade e eu disse para ele, cara, vai dar certo, eu disse, não tem dúvida que vai dar certo, se não der, tu podes voltar. Só que nem todos vão ter todas as características, porque envolve isso, né? Tecnicamente, tu tem que ser bom, só que muitos abrem uma empresa porque são bons tecnicamente, no operacional, só que só isso não basta. Tu tem que saber de gestão, tu tem que saber lidar com os números. O meu marido, ele não gosta da parte de gestão, e isso foi uma insistência que eu tive muito com ele, de que não, tu tens que aprender. Tu não tens escolha, sendo dono da empresa, tu és obrigada, né? A gente vai ter que fazer coisas que não gosta. Ele sempre diz, eu preferia 1000 vezes estar ali no carro, arrumando o carro. É muito melhor. Mas se tu estás no papel do gestor, tu vais ter que ter algumas habilidades que quem está no operacional não precisa. Cara, o Steve Jobs, que é o famoso Steve Trabalho, né? O dono dos CEOs ali da Apple. O cara não tinha habilidade nenhuma, a não ser uma. Montar equipe. Ele não sabia fazer uma solda numa placa eletrônica, não sabia programar, mas ele sabia montar a equipe como ninguém. Para fazer tudo. Uma pessoa ali que ele via, aquele cara é bom naquilo, mas aquele outro complementa ele naquilo outro. Ele montava a equipe e cobrava.
Talvez eu acho que antigamente dava para fazer isso. Acho que hoje está mais difícil. Sim. Porque se você pressionar muito o funcionário, ele escapa. Ele sai. Antigamente a pressão tu encontrar uma equipe assim... E outra, né? Existe uma realidade daqui, minha, né? Do público com que eu lido. Pequenas empresas. Quando tu começa uma empresa, tu tem que fazer tudo? Sim. Né? Uma coisa é quando tu já tem um bom caixa que eu posso pagar. Bom, eu vou te pagar para fazer o marketing, eu vou pagar um cara ali que entende de gestão e vai fazer isso, eu vou pagar um outro que é o vendedor, o outro que é o operacional. Então, hoje nós temos uma equipe, tirando a parte de gestão, que é eu que faço, né? Mas nós temos uma equipe, mas quando tu começa, tu faz tudo. Tu é faxineiro, tu é comprador, tu é vendedor, tu é tudo na empresa, né? Então tem essa realidade também, mas sem dúvida, se tu escolher as pessoas certas, a roda gira direitinho, né? Sim, e eu acho que aí que tá a diferença entre uma empresa que ela chega até o teto, né? E aqui escala, porque aí entra bem na parte que você falou. Eu acho que a maior habilidade do empresário que realmente quer ter sucesso é a gestão, que acaba englobando tudo isso, né? A gestão é o quê? É você saber cuidar dos seus negócios, é você saber que às vezes existem pessoas melhores que você para fazer o papel que você mesmo achava que você fazia da melhor forma, né? É saber passar para frente, né, Dani? Sim. E assim... Saber delegar e confiar, né? Delegar e confiar. Eu acho que é uma dificuldade bem grande do pessoal. Né? Aqui na nossa região, e isso, inclusive, foi um dos aprendizados que eu aprendi na marra, né? A delegar. Né? Sempre centralizei muito, tanto eu quanto meu marido, a gente fazia tudo, achando que estava economizando. E não, tu estava, no fundo, perdendo dinheiro, né? Mas eu comecei muito jovem, né? Com 18 anos, então estava com aquele sangue no olho ainda, né? Com aquela energia, né? Aquela disposição para agarrar e mudar o mundo. Mas isso foi um dos aprendizados, porque enquanto a gente estava preso ali no operacional, muitas coisas a gente não enxergava. É o exemplo do escravo, guerreiro e comerciante. Já ouviu essa? Quando ele é pequeno, você é escravo, que sua mãe te dá ordem, seu pai te dá ordem, você não pode fazer nada, então você é um escravo. Escravo do mundo, enfim. Só que aí você começa a ficar adolescente, começa a ser um guerreiro, começa a querer confrontar todo mundo. Geralmente é onde você tem mais sucesso na vida, quando você vai pra cima das coisas. Tu passa por que nem um trator por cima de tudo. Você tá na guerra, só que aí você começa a ganhar dinheiro, você começa a falar, guerra não é um bom negócio. Se eu virar comerciante, começar a fazer acordos, geralmente eu tenho mais lucro ali. Só que aí você volta o ciclo de novo, que se você fica escravo do próprio argumento que é não quero fazer guerra, então você se torna escravo de alguma outra coisa. Então aí volta a ser escravo de novo, aí você se rebela, né? Eu acho que talvez um dos maiores problemas é que as pessoas não entendem isso, porque agora eu vou fazer outro link, né? Eu vou muito em evento de startup. E não tem gente jovem mais em startup, só tem gente velha. E agora você vê o seguinte, é um modo velho de fazer negócio, do negociante ali, e a gente tá perdendo a qualificação das pessoas que querem fazer diferente, né? Eu acho que os negócios vai ser o maior problema. Você já percebe isso, que a gente não está mais renovando os negócios, enquanto lá fora, Estados Unidos e China, é inovação o tempo todo. Você se preocupa com isso? Você vê isso ou você conhece algumas empresas que estão inovando? Olha, assim, eu penso que inovar é o que mantém o negócio vivo, né? Tudo. Sim. Tudo que para de evoluir caminha para a morte. Um relacionamento, uma empresa. Na natureza, tudo que não está sendo útil é eliminado, gente. Agora, nessa que vocês lidam muito com o lado tecnológico, né? A nossa área não é claro, a gente tem, mas não é um exagero de tecnologia tão grande, né? Eu não saberia te dizer essa pergunta, assim, se eu te responder isso ao certo. Talvez vocês saberiam responder com mais propriedade, né? Até por serem mais jovens, porque realmente eu percebo que os jovens, eles entendem muito mais da tecnologia do que... Eu vou te dar um exemplo ali, né, no marketing ali. O marketing que a maioria das pessoas fazem hoje, empresas fazem hoje, não está nem um pouco alinhado com a geração de hoje. É o senhor do CEO de 30 anos que quer fazer o marketing que ele viu na TV, que fazia na propaganda ainda. Do mesmo jeito formal, tudo bonitinho. Enquanto o jovem de hoje quer ver um Reels lá filmado com a câmera de trás ali tremendo, mas falando do jeito que ele fala no dia a dia. Na própria linguagem, né? E empresários não querem isso. Humanizar, né? Isso. Eles querem uma empresa ainda totalmente corporativa, mesmo que seja um MEI. E a gente olha para aqui e fala, não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar. Faz, não funciona, cobra. Então, não inova, não se adapta.
E acho que esse é um dos maiores problemas hoje das empresas do Brasil inteiro. Eu penso que a gente tem que mudar rápido, né? Então vamos, testa, opera, testa, né? Testa, vê se dá certo. E por isso que quando a gente vai lidar com o empresário, tu vai lidar inevitavelmente com o comportamento humano. Sim. Com a pessoa, porque tem muitas coisas na própria gestão também, né? De números, assim, tu apresenta e número não... É diferente, o número tu tem ali, tá a prova, tá aqui, né? O número, ele não mente. Só que algumas pessoas, elas são resistentes e às vezes por questões pessoais também. Sim. Às vezes por ego de não querer admitir que alguém mais jovem saiba, né? Sim. Então, sempre tem que trabalhar a gestão em si, mas tu tem que trabalhar o ser humano que está ali também. Com certeza. Porque às vezes existe uma resistência por muita insegurança. Onde a gente falava das programações mentais, vamos pegar alguém que passou muita necessidade, que quase passou fome, né, que lutou muito pela sobrevivência. Essa pessoa vai ser muito mais apegada, muito mais resistente a uma mudança. Então, tu vai ter que ter um convencimento. É claro que um profissional que vem ali para fazer uma sugestão de marketing, ele não vai estar a fim de curar ninguém, né? Mas quando a gente entra para uma consultoria, a gente às vezes tem que ter um olhar um pouquinho mais aprofundado. Porque o que acontece ali? Às vezes tem comportamento da pessoa que está influenciando no resultado que ela vai ter. As crenças, né? Aquilo que ela acredita a respeito de tudo, isso vai influenciar. Sim. Os conflitos que ela pode ter, às vezes 2 sócios, né? Podem ter conflitos que estão ocultos ali. Eu recomendo toda empresa ali que está passando dificuldade colocar alguém para gestão de empresarial ali, de pessoas, porque o marketing, se for falar com o próprio dono da empresa, ele não vai querer dar ouvidos, mas outra pessoa intermediando, em que ele confia, geralmente isso funciona. Por isso que muita reunião que eu faço em marketing são em 3 pessoas ou 4 ali, porque talvez ali uma egrégora ali, convencendo ele de que é o certo, consiga fazer o trabalho. Mas o marketing hoje, que no Brasil todo está passando por essa dificuldade de não conseguir inovar, mesmo tendo muita gente boa, conseguindo ter boas ideias para inovar. Mas e muito também, eu acredito que muitos empresários, isso eu vejo muito, e a própria experiência minha, assim, né? Bate muita gente na tua porta oferecendo bobagem. Sim. Né? Então, no fim, tu pensas, é mais um aqui que está querendo me ensinar, né? Eu estou há anos no mercado e a pessoa está aqui me ensinando. Então, por ter também muita gente ruim nesse meio, os bons acabam pagando pelos ruins. Hoje, tu vê quantas pessoas que vai lá e fez um cursinho de fim de semana e já está ali como, eu sou gestor de tráfego. Os coaches acabou tanto com a minha profissão quanto a sua ali também. Exatamente. Porque vê um palestrante já taxa como coach. Vê alguém falando de marketing digital, já taxa como golpe de marketing digital. Quando, na verdade, eu dei muito duro para aprender o que eu sei. Não foi vendo curso, foi lendo livros, sentando a bunda na cadeira, estudando ali 10 horas, às vezes, porque era conteúdo de neuromarketing, é muito complexo, então é difícil. E aí você oferece o trabalho e te taxa assim, neuromarketing ali, coisa de que gringo. Foi banalizado, né? Muitos conceitos que são complexos e que exigem uma conversa profunda, um diálogo profundo sobre o tema, começou a ser usado de uma forma banalizada. Sim. E aí aconteceu isso, infelizmente, no meio do marketing e no meio do ser humano ali, esses coaches, por isso que eu falo que eu tenho às vezes um certo preconceito, porque assim, eu conheço muita gente ali que não tem formação nenhuma, mas a pessoa tem uma boa oratória, um bom poder de convencimento. Palavras emocionantes, né? E ele vende uma promessa para a pessoa. Sim, eu vi um depoimento uma vez, o cara falando, um coach, ele mesmo falando como se fosse bonito. Ele foi dar uma palestra, ele tava com um carro, ele acho que era um Uno, não sei, e ele foi estacionar e tinha um empresário que foi ver a palestra, um carrão BMW, só que ele não sabia que o cara ia dar palestra, não sabia quem era quem, ele se cumprimentou e foi. E esse empresário viu esse cara no palco dando a palestra sobre prosperidade. Depois esse cara desceu, o palestrante lá, o coach, cumprimentou o empresário ficou indignado, tipo assim. E ele dando depoimento, o coach falando, não, eu sonhei tanto em ser que eu consegui ser, como se fosse a força do pensamento, né? Aquele misticismo todo. E o cara falou, não, você só conseguiu porque metade das pessoas que estavam ali, você conseguiu enganar elas de que você realmente sabia o segredo, só que elas não sabiam que você veio de no milho. Entendeu? Isso é muito, muito
antiético, né? Tem muita gente vendendo isso, sabe? E agora, eu sempre digo, né? Olha para a história da pessoa, né? O que ela estudou, o que ela já fez. Por isso que tudo a gente volta a falar no processo. Tudo é processo. Para te construir um bom profissional, é processo, é tempo. Porque o aprendizado, hoje o conhecimento a gente tem na palma da nossa mão, né? Tu entra no YouTube e tem muito conhecimento. Mas existe um tipo de conhecimento que ele só se dá com a experiência. Nossa. E a experiência, para te passar pela experiência, tu precisa de tempo, não tem jeito. Cara, ninguém consegue vencer de alguém experiente. Exatamente. Então, e aí onde entra que alguém muito jovem talvez não vai ter ainda a experiência de alguém. É diferente, né? A cabeça muda muito da pessoa. E é claro, né? Quanto antes a gente começa e quanto mais a gente estuda, a gente acelera esse processo. Mas precisa de tempo, né? Tudo precisa de um tempo para acontecer. O aprendizado, ele precisa de um tempo. Tem coisas no esporte que eu estou aprendendo agora. Eu estou 10 anos no triatlon. E na corrida já há 12. Tem coisas que eu aprendi esse ano, nesse ciclo do Iron, que eu aprendi sobre alimentação. Olha. Experiência é tudo, né? Se eu chegar pra você e falar assim, não, daqui 1 ano você já vai estar competindo, você vai olhar pra mim e falar, não, eu já passei por isso, eu tenho experiência, eu sei que não é tão fácil. Chegar ali pra mim e falar, não, daqui 1 ano sua empresa tá faturando 1 milhão. Sim. Não vai. É complicado, eu né? tenho experiência. Mas se você não tiver experiência, você vai acreditar naquilo. Exatamente. Exatamente. A falta quanto mais ignorante a pessoa, no sentido de que ela não tem passou conhecimento de causa, mais fácil de tu vender uma promessa mágica para ela. Foi o Marçal que foi para a China fazer um triatlon, alguma coisa assim, sem experiência ele foi nenhuma, para Portugal. Né? Para Portugal, né? É. E assim, eu acho que ele não divulgou o tempo. Eu vi o tempo. O tempo, né? Diga assim, para nós, foi um bom tempo? Não. Sim. Então, né, pessoal? Você vê, são coisas que a internet não tempo mostra. Horrível. Não, mas ele vende como se aquilo fosse... Não, assim, eu acho que assim, é extraordinário. Tu ir lá fazer um Ironman sem treinar já é algo extraordinário, né? Só que tu não podes... primeiro, é uma irresponsabilidade. Tu vender, só porque a minha cabeça é boa, eu vou lá e faço um negócio. Sim. Porque pode dar muito ruim também, né? Uhum. Só que ele enaltecia aquilo. Sim. Como se fosse algo extraordinário. Não, eu acho que ele fez para 16 horas. É um tempo bem alto. E a média é quanto, assim, normalmente? Eu fiz para 12 horas e 58. Nossa. Mas nesse treinamento eu tô para fazer, eu penso que que eu consigo fazer em 12 horas, né? Pelas minhas parciais no treino, eu vou melhorar. Mas tem gente que o campeão que fez para baixo de 8 horas, né? Olha, você vê. Então... Você vê como o esporte homem, também. né? Mulher, eu acho que dá 9 horas e pouco. Ou ela fez um sub-9 perto de 9 horas. Sim, né? sim. Mas isso a gente está falando dos extraterrestres, né? Do pessoal o público comum, ele tá nessa faixa de 12 a 13 horas, assim, um Ironman completo. O esporte, desde pequeno, acho que é muito bom, por causa disso que você falou. Você ensina pra criança que dentro da faixa, tá valendo, fora da faixa, tá fora. Uhum. Passou a linha, venceu, não foi o primeiro a passar a linha, venceu, não foi, perdeu. Quando você coloca ali que existe um jeito certo de fazer as coisas, talvez esse papo de, vou comemorar minha derrota, já não cai nesse papinho, entende? Uhum. Acho que o brasileiro, se tivesse um conselho, você tem um filho, coloque ele em um esporte em que tenha regras. Exatamente. Ele vai entender de primeiro que não consegue vencer se não treinar. Uhum. Bola fora é bola fora, bola dentro é bola dentro, não tem jeitinho. Isso é verdade. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para alguém que tem filho, para entender a não cair em papinho de coach ou golpista. Exatamente. Existe um jeito, existe um processo. Não vou começar a lutar hoje e ser faixa preta amanhã. Tem como fazer, treinar e pronto. Acho que a melhor mentalidade de um atleta para um empresário é isso. Só vou ficar bom se eu treinar. Só vou ficar bom se eu fazer, se eu falhar e voltar a fazer de novo. Vai doer. Vai doer porque... a vida ela é assim, né? Essa é a vida. Sim, é porque, é igual eu falei, né? A tecnologia, ela trouxe muitos benefícios para nós. Eu sou da área da tecnologia, eu tenho a minha empresa de tecnologia. Principalmente depois da pandemia, né, Dani? A gente disse que, assim, muita coisa evoluiu muito rápido. Mas eu acho que um dos grandes malefícios foi esse que a gente está comentando agora. Que é o quê? A gente vê aquela pessoa que caiu um raio na cabeça dela, Deus olhou para ela e falou, não, você vai ser o novo Cristiano Ronaldo. E a gente se embasa nele, entendeu? Então, assim, eu vejo que isso causa... muitas, como é que eu posso dizer assim, pessoas tomam decisões ruins, né, Dani? Sim, também. Pessoas começam a querer atropelar as etapas.
Então, assim, é o que você falou. Tudo na vida, ela exige um processo. Pode ser que tenha um atalho, mas quando você encontrar o atalho, você vai cair lá no buraco, né, Dani? Sim, tem um preço. É claro que a gente sabe que algumas pessoas têm né, habilidades, né? Por exemplo, a gente falava até uma habilidade, né? Essa seria ser um bom vendedor. O que for que você vá fazer, tu tem que saber vender, né? Se tu queres que o teu negócio prospere, tu tem que saber vender. Um cara que é um bom vendedor e ele fizer bem as outras coisas, né? Administrar bem o dinheiro, saber fazer custo, cara, ele vai deslanchar com mais rapidez do que alguém, a gente sabe, tem muita gente boa, mas que não sabe vender. Os artistas, né? Muitos artistas têm esse perfil. Eles, cara, eu já atendi gente assim fantástica, mas não sabe se vender. Olha que né? loucura, então, vai mais devagar, né? E existe pouquíssimas pessoas que nasceu com a bunda virada para a lua, né? Que tem sorte, né? Mas que as coisas parecem que cooperam. Mas ainda assim existe um caminho, né? Ela só vai um pouco mais rápido. Mas existe um caminho a ser seguido. Com certeza. E olha, pessoal, vocês deem muito valor pro que vocês escutaram agora, porque assim, é uma pessoa que tem muita experiência no mercado, né, Dani? Sim. Já correu aí algumas pequenas provas, como vocês escutaram aqui, né? Que eu tenho certeza que você que está assistindo não conseguiria participar. E olha, a gente tá olhando aqui, tem uma sacolinha ali, eu acho que, né? Tem um lacinho ali. Grazi, ali. Você consegue explicar pro pessoal de casa? Olha que coisa mais linda, pessoal, então, que ela trouxe aqui pra gente essa dar uma olhada. Essa empresa, Instituto Muda, acho que aqui não vai dar para ver, né? Mas eu tenho uma sócia, que é a Camila Martinengue, e nós criamos o Instituto Muda, né? Que a Camila, hoje ela atende mais com terapia, ela atende o público no consultório e eu faço mais a parte nas empresas. E a gente desenvolveu um produto também, que são as caixas Muda. Muda, ele vem da proposta de mudança. Mas também, aqui, ó, o U aqui, ele tem uma planta e as mãos segurando essa planta. Por quê? Porque a gente acredita que a mudança ela é processo. Ela é uma planta que tu vai ter que plantar, vai ter que regar, esperar crescer, esperar o tempo. Não dá para pular etapas. Então, toda essa logo foi desenvolvida justamente porque a gente acredita nisso em qualquer aspecto. Uma crise no teu relacionamento, se tu estiver vivendo, não existe nada que vai resolver em uma semana. Também é uma construção e uma desconstrução. É uma planta que tu vai ter que plantar, e regar e cuidar e esperar para ver se vai vingar ou não. Tudo, né? Nem tudo a gente tem certeza. Quantas coisas que a gente plantou e não vingou. Mas tu vai ter que plantar, tu vai ter que fazer a tua parte. Então, o Muda, ele vem dessa proposta de mudança. E a gente fez isso através de caixas livros, que são caixas com várias mensagens que foram criadas por mim e pela Camila. Se você quiser abrir... Muito obrigado. Isso daqui é para nós. Muito obrigado, viu? Olha, muito pessoal. Obrigado. O que é isso, ó? E eu acho que... Vou abrindo aqui, enquanto eu vou abrindo, eu vou dizendo. Se a gente fosse dar um nome para esse episódio, né, Dani? Eu acho que seria processo, né? Amar o processo, acho que é mais importante. Cara, a gente falou de diversos assuntos aqui e todos eles acabam caindo no mesmo lugar, né? Confia no processo. Vamos né? dar uma frase meio clichê, mas que ela é muito válida. Até quando você perde ali no final, você ganha alguma coisa, tipo, já quebrei a empresa e esse processo de quebrar, nossa me ensinou bastante de como não fazer de novo, ou o que fazer. Nossa, Dani, olha que coisa mais linda, cara. Nossa, muito obrigado, viu, Grazi? Ó, deixa eu ver se eu consigo dar uma mostradinha ali na câmera, ali, pro pessoal dar uma olhada. Você consegue dar um zoom ali? Será que consegue dar um zoom aqui só pra mostrar pro pessoal, ó? Vamos lá, Dani. Vamos lá. Mostra ali tu, ó. Vamos colocar aqui, ó. Gente, além de tudo, olha que design mais lindo. Assim, e principalmente o propósito que tem, né? Dani, abre aqui, vamos já abrir pro pessoal dar uma olhadinha. Então, essa daqui é a caixinha que você comentou. Essa é a caixa Trabalho e Prosperidade. Nós temos 4 temas que são áreas da vida. Temos uma que é Deus e Eu, que é espiritualidade. Temos outra de relacionamento e temos uma que é Evolua, que é sobre frases sobre evolução, sobre desenvolvimento pessoal. Essas são habilidades e questões profissionais, né? São várias cartas que tratam exclusivamente de capacidades e competências profissionais. É muito legal, Grazi. Olha, parabéns pelo projeto de vocês. Tenho certeza que vai impactar, assim, já está impactando, né, positivamente a vida de muitas pessoas. E, infelizmente, a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast. Olha, se a gente ficasse aqui a noite inteira, acho que a gente tinha assunto, né?
Grazi, e pra gente finalizar, se tu pudesse, vamos dizer assim, se o mundo inteiro pudesse te escutar agora, né? Que recado que a Grazi, a atleta, a empresária, que passou por tantos processos, poderia passar para quem às vezes está assistindo em casa, para poder finalizar esse podcast com a chave de ouro aqui pro pessoal? Eu diria para que seja você mesmo, né? Faça as coisas com verdade e com garra e não desista, independente dos percalços que possam acontecer e que vão acontecer, né? Porque muita gente ia para a terapia buscando uma vida perfeita, nada mais vai me abalar. E, na verdade, o que ela encontrava era algo diferente. Ela encontrava um lugar onde ela seria treinada interiormente para estar mais forte diante dos percalços que vão aparecer, que isso não está no nosso controle. Mas confie no processo, se fortaleça e seja verdadeira, seja justa, né? Que as coisas tendem a acontecer. Ótimo. Cara, eu quero dar uma mensagem também, porque eu vi um vídeo muito bom do Ninja. Ele tem umas pérolas muito boas. Ele é bem direto, né? Sim, ele compartilhou uma história que eu tenho que compartilhar com você se você não viu o vídeo. Ele falou que conversou com um amigo dele, o maior medo do amigo dele era o seguinte: imagina que eu morri, fui pro céu e lá tem Jesus, lá e todos os santos lá. Ele pergunta assim: você é o ninja, né? Gostava de jogar basquete, por que você não foi o LeBron James? Ele, eu não nasci pra ser o LeBron James. Aí agora imagina que eu morri de novo e fui lá e encontrei Jesus, e ele olha pra mim e fala assim: você é um ninja, né? Por que você não foi o melhor ninja que você poderia ser? Ele falou: pra isso eu cago de medo. Eu não tenho resposta pra isso. Então, seja você mesmo, tem que ter muita coragem pra ser você mesmo. Eu pago o preço por falar as coisas que eu falo sem querer ser lá o politicamente correto, mas dormi tranquilo, falei o que tinha que falar quando precisava ser falado e paguei o preço. E o homem é isso, ele fala e banca, tem que ser bancado e pronto. Então seja você mesmo, acho que foi o melhor conselho aqui dessa noite. Tem um preço muito alto a se pagar quando a gente não é a gente. Sim. Quando a gente se desintegra dos nossos valores, daquilo que a gente é. Sim. Isso é verdade. Grazi, muito obrigado, tá? E para quem tá acompanhando a gente, onde eles podem te acompanhar? No seu Instagram? Quiser passar o Instagram da Muda, fica Eu tenho o meu Instagram, que é Grazi Tomasi, Grazi com Z, Tomasi com S. Tem também o Instagram do Muda Instituto, é Muda Instituto, que lá a gente posta, tem as caixas, caso alguém quiser comprar, pode tanto chamar no meu pessoal quanto ali, e também, lá também tem um link de compra pela internet. Grazi, muito obrigado por participar, viu? A gente agradece de coração por você ter aceitado o convite, né, Dani? Sim. E pessoal, continue nos acompanhando. Como vocês viram hoje, o conteúdo foi riquíssimo e assim, acreditem no processo, porque cada um vive a sua própria história. Mas eu creio que quem persiste e consegue acreditar no propósito, ele vai conseguir colher bons frutos, né, Grazi? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. E já vamos dar um spoiler, Dani, será, do próximo episódio? Não, vai ter que acompanhar. Vai ter que acompanhar. Então nos siga no nosso Instagram, se inscreve aqui no canal. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho para você não perder conteúdos riquíssimos como foi hoje aqui com a Grazi Tomasi. Muito obrigado, pessoal. Grazi, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada.